Capítulo 4 A nova carne. Eles caminharam por horas através do deserto industrial que margeava os lugares esquecidos da cidade, embora seus corpos não mostrassem sinais de fadiga ou esforço. A chuva caía em cortinas, encharcando seus aventais cirúrgicos rasgados e colando o tecido contra sua carne transformada, mas o frio que teria levado corpos humanos ao choque hipotérmico simplesmente escorria deles como água sobre pedra oleada. Sua temperatura central permanecia constante, regulada por sistemas internos redesenhados para operar além dos estreitos parâmetros da biologia mortal. Os pés descalços de Marco encontravam firmeza no concreto molhado e no vidro quebrado sem dor ou dano, cada passo deixando impressões perfeitas na foligem e nos detritos acumulados que contavam a história da decadência urbana. Seus movimentos tinham uma precisão mecânica que falava de articulações e músculos operando em eficiência máxima, sem as microlesões que se acumulam no tecido humano com o simples uso. Quando olhou para Emily caminhando ao seu lado, sua pele brilhava sob o tom amarelado e doentio dos postes de luz, lisa demais, perfeita demais, como se cada poro tivesse sido individualmente polido e selado, cada imperfeição que a tornava reconhecivelmente humana meticulosamente apagada por um artesão obsessivo. A transformação não apenas preservara seus corpos, ela os havia aperfeiçoado segundo alguma estética alienígena que priorizava função em vez de familiaridade. O cabelo de Emily caía em ondas precisas que nunca se embaraçavam ou se moviam com o vento, cada fio permanecendo exatamente no lugar como se fosse mantido por um gel invisível. Seus olhos, quando captavam a luz, a refletiam de volta com o brilho antinatural da obsidiana polida, criando pequenas estrelas na escuridão que seguiam seus movimentos com intensidade predatória. Eles pararam sob uma ponte de concreto onde o escoamento da cidade havia cavado canais através de décadas de sujeira acumulada, criando um rio negro que carregava o detrito da vida metropolitana em direção a estações de tratamento que jamais conseguiriam purificar completamente o que a civilização humana despejava em suas águas. O cheiro que subia da água era avassalador para seus sentidos aprimorados, camadas e mais camadas de corrupção química que teriam feito suas versões anteriores desmaiarem de náusea. O óleo formava películas de arco-íris na superfície, refletindo as luzes distantes da cidade em padrões fraturados que se moviam e se contorciam como coisas vivas. Esgoto bruto misturado com resíduos industriais criava reações químicas complexas que liberavam gases visíveis para sua visão transformada como plumas brilhantes de beleza tóxica. Matéria orgânica em decomposição, restos de comida, papel, o cadáver ocasional de algum animal urbano, contribuía com sua própria assinatura para a sinfonia olfativa que preenchia o espaço sob a ponte. Ainda assim, Marco se surpreendia ao catalogar cada nota desse coquetel de corrupção com uma facilidade instintiva, sua mente aprimorada decompondo a mistura complexa em seus elementos constituintes tão eficientemente quanto um cromatógrafo. Sua nova arquitetura neural podia identificar o tipo específico de derivados de petróleo contaminando a água, distinguir entre diferentes variedades de dejetos humanos, até detectar traços de fabricação clandestina de drogas despejados no sistema pluvial por traficantes paranoicos. Essa capacidade analítica se estendia além do olfato, abrangendo todos os seus sentidos, criando uma forma de percepção que transcendia tudo o que seu cérebro humano fora capaz de processar. A cidade ao redor deles havia se tornado um vasto sistema de informação, cada superfície contando histórias através de resíduos químicos, cada som carregando dados sobre sua origem e o meio pelo qual viajara. Emily se agachou na beira da água com uma graça estranha, seus movimentos econômicos e precisos de um jeito que sugeria controle muscular absoluto. Ela mergulhou os dedos na corrente lenta e observou as ondulações oleosas se dobrarem ao redor de sua mão, criando padrões que falavam a sentidos que ela ainda estava aprendendo a interpretar. A água contaminada parecia recuar de seu toque, como se reconhecesse algo em sua carne transformada fundamentalmente incompatível com a química orgânica. Quando ergueu os olhos para Marco, suas pupilas haviam se dilatado para captar mais luz, transformando-as em espelhos negros perfeitos que refletiam de volta a iluminação da cidade com intensidade desconfortável. Naquele reflexo, ele podia se ver como realmente era agora, não um homem que fora, mas algo que vestia suas memórias como roupas emprestadas, habitando seu corpo enquanto o transformava em algo que nunca existira na natureza. Você sente isso?
Marco perguntou, sua voz saindo da garganta com uma ressonância que o surpreendeu. O polímero que infiltrara seu sistema cardiovascular aparentemente modificara também suas cordas vocais, dando às palavras um timbre mais profundo e penetrante que parecia vibrar tanto nos ossos quanto no ar, como se algo tivesse acordado dentro de nós, algo que estava dormindo antes. A sensação que ele tentava descrever desafiava a categorização, uma presença que vivia sob seus pensamentos conscientes, uma inteligência alienígena tecida em seu substrato neural durante o procedimento de Kessler. Ela observava através de seus olhos, pensava com partes de seu cérebro, mas mantinha sua própria agenda, que emergia ocasionalmente em intuições sofisticadas demais para serem inteiramente suas. O sorriso de Emily era quase imperceptível, apenas uma curva sutil dos lábios que haviam ganhado uma leve translucidez, como se o polímero tivesse substituído não apenas seu sangue, mas alguma qualidade essencial que fazia sua boca parecer humana. Seus dentes, quando visíveis, eram perfeitos na uniformidade, mas estranhos em sua substância, ainda brancos, ainda funcionais, mas possuindo uma qualidade cristalina que sugeria terem sido talhados de algum mineral exótico em vez de crescidos de cálcio e esmalte. Ela se ergueu e atravessou o espaço entre eles num único movimento fluido que cobriu a distância sem esforço aparente, seus pés mal tocando o concreto quebrado sob a ponte. Quando pressionou a palma contra o peito dele, Marco sentiu o calor de sua mão através do tecido fino do avental cirúrgico, mas era um calor diferente, estável, regulado, completamente distinto do calor variável da carne humana viva. Seu coração batia contra a palma dela com o ritmo lento e profundo de uma máquina industrial, cada contração poderosa o bastante para circular o fluido sintético que substituíra seu sangue por quilômetros de uma infraestrutura circulatória aprimorada. O som era audível no espaço oco sob a ponte, uma nota grave que parecia harmonizar com a ressonância estrutural do concreto acima. Muito acima deles, um carro passou sobre a ponte com um ruído de pneus que deveria ser quase inaudível, mas para seus sentidos transformados o som era avassalador não para os ouvidos, que o processaram como simples fricção mecânica, mas para órgãos sensoriais mais profundos criados durante sua transformação. Marco estremeceu quando as vibrações transmitidas pelo aço e pelo concreto chegaram diretamente ao seu sistema nervoso, criando uma forma de audição tátil que lhe permitia sentir a distribuição de peso do motorista conforme os pneus encontravam variações na superfície do asfalto. Ele podia sentir a velocidade do carro, sua massa aproximada, até detalhes sobre sua condição mecânica através das sutis variações nos padrões de vibração que percorriam a estrutura da ponte. Essa nova capacidade sensorial era ao mesmo tempo estimulante e esmagadora, fornecendo informações sobre o mundo que seu cérebro humano jamais teria sido capaz de processar. Não somos mais humanos, disse Emily, com o tom neutro de quem comenta o clima. Não havia tristeza em sua voz, nem medo ou arrependimento, apenas o simples reconhecimento de uma mudança fundamental em sua natureza essencial. A transformação aparentemente arrancara os apegos emocionais que poderiam ter tornado tal percepção traumática, deixando-os livres para se adaptar à nova existência sem o fardo de lamentar o que haviam perdido. Marco olhou para as próprias mãos, observando a pele ainda manchada com o sangue seco do desmembramento de Kessler. Mas a substância em seus dedos já não parecia sangue, o polímero em seu sistema o havia alterado quimicamente, dando-lhe a aparência e consistência de verniz escuro endurecido. Quando raspou uma das manchas com a unha, ela se soltou em um cacho perfeito, revelando por baixo uma carne lisa e plástica. A pele exposta tinha um brilho sutil que parecia vir de dentro, como se circuitos microscópicos tivessem sido tecidos através de sua estrutura celular para criar uma forma de bioluminescência biológica. A textura era impecável, sem cicatrizes ou imperfeições que se acumularam durante sua vida humana, mas soava artificial de uma maneira que ia além da simples perfeição. Um som surgiu das sombras mais profundas sob a ponte, passos molhados acompanhados por uma respiração irregular que indicava falta de ar ou intoxicação. Um homem tropeçou para dentro do círculo de luz fraca projetado por um poste distante, segurando uma garrafa embrulhada em um saco de papel. Era um dos esquecidos da cidade, um náufrago humano cuja existência havia se reduzido ao ciclo simples de encontrar álcool suficiente para sobreviver a mais uma noite. Quando percebeu Marco e Emily, parou com a cautela exagerada de alguém cujos reflexos foram embotados pela dependência química.
Suas palavras eram mal articuladas, algo sobre polícia e abrigo seguro, mas seu cheiro atingiu Marco como um soco, camadas de pele não lavada, álcool barato e a assinatura química distinta da adrenalina do medo inundando seu sistema. O estômago de Marco se contraiu com uma sensação semelhante à fome, mas que operava em uma base biológica completamente diferente. Algo mais profundo que o apetite percorreu sua fisiologia transformada, uma necessidade ao mesmo tempo primal e artificial, criada pelo polímero que redesenhara seu metabolismo celular para exigir formas de sustento que iam além da comida comum. Emily se moveu com a precisão fluida de uma felina em caça, atravessando o espaço até o visitante antes que ele pudesse processar a ameaça. Suas mãos se fecharam ao redor de sua garganta com eficiência mecânica, levantando-o do chão e esmagando-o contra a parede de concreto com força suficiente para abrir rachaduras em teia no ponto de impacto. O som de seu crânio batendo no concreto foi úmido e definitivo, acompanhado pelo estalo das vértebras se separando sob uma pressão que excedia os limites estruturais do osso e da cartilagem humanos. Ela arrancou-lhe a garganta com as próprias mãos, seus dedos penetrando carne e cartilagem como se fossem argila macia. O spray arterial quente pintou seu rosto e peito em padrões abstratos que fomegaram no ar frio da noite, criando nuvens temporárias que logo se dissiparam na umidade perpétua que subia da água contaminada abaixo. Marco observou a execução com um distanciamento que teria horrorizado seu antigo eu, mas sua consciência transformada processou a violência como apenas mais uma forma de resolução de problemas, não diferente de qualquer outro método de aquisição de recursos necessários. Ele avançou e se ajoelhou ao lado de Emily quando o corpo terminou seus espasmos finais, estudando os padrões de sangue com o interesse clínico de um perito forense. Emily se voltou para ele, seu rosto coberto de sangue que já começava a reagir quimicamente com o polímero em seu sistema, criando listras luminescentes que pulsavam no ritmo de seu coração artificial. Seu sorriso era radiante de uma satisfação que transcendia o prazer simples, expressando uma forma de plenitude que operava em níveis biológicos inexistentes antes da transformação. Marco mergulhou 2 dedos no sangue que se acumulava ao redor do cadáver, observando o líquido quente aderir à sua pele com uma viscosidade estranha. O cheiro que subia da poça rubra era intoxicante de um jeito que seu sistema olfativo humano nunca fora projetado para apreciar, carregando informações químicas que seu sistema nervoso aprimorado podia decodificar e processar tão naturalmente quanto um enólogo analisa um vinho. Quando levou os dedos aos lábios, o gosto que encheu sua boca era cobre, calor e eletricidade, mas também algo mais complexo, o sabor distinto da consciência humana se dissolvendo de volta em seus componentes químicos, memórias e sonhos e medos se tornando meras sequências de proteínas que seu sistema digestivo podia decifrar e absorver. Seu corpo inteiro estremeceu de prazer conforme a matéria neural estrangeira se integrava ao seu tecido cerebral aprimorado, adicionando novas memórias e experiências à sua consciência em expansão. O processo era mais do que simples canibalismo, era uma forma de vampirismo psicológico que lhe permitia literalmente consumir os pensamentos e experiências de outros, incorporando seus conhecimentos acumulados em sua própria arquitetura mental em crescimento constante. Cada vítima o tornaria mais do que já fora, acrescentando camadas de complexidade e capacidade a uma mente que já operava além dos parâmetros normais da cognição humana. Quando terminaram de se alimentar, deixaram o cadáver drenado onde estava, mais um pedaço de detrito urbano que eventualmente seria descoberto e processado pelos sistemas de limpeza sobrecarregados da cidade. O corpo parecia estranhamente murcho, como se mais do que sangue tivesse sido retirado dele, o que, de fato, fora exatamente o que acontecerá. Eles saíram debaixo da ponte com movimentos que desafiavam a biomecânica convencional, seus músculos e articulações aprimorados operando com níveis de eficiência impossíveis para a anatomia humana não modificada. A cidade rugia ao redor deles com a sinfonia perpétua da existência metropolitana, tráfego fluindo pelas ruas arteriais como sangue através de veias maciças, sirenes uivando seus lamentos eletrônicos, cães latindo desafios territoriais que ecoavam por quilômetros no ar úmido. Mas para seus sentidos transformados, todos esses sons haviam se tornado componentes de uma vasta composição musical, cada elemento contribuindo para uma harmonia que falava às sensibilidades estéticas que eles ainda aprendiam a compreender. Seus passos eram silenciosos enquanto avançavam pela paisagem urbana,
predadores perfeitamente adaptados para caçar em um ambiente repleto de presas que não tinham ideia de que já não estavam mais no topo da cadeia alimentar. Em algum lugar nas profundezas de sua consciência aprimorada, Marco recordou as palavras de Kessler: "Vocês são os primeiros da nova carne." A frase parecerá grandiosa na época, o delírio de um homem louco embriagado por sua própria genialidade. Mas agora, caminhando por uma cidade cheia de vítimas em potencial, Marco compreendia que a visão do doutor fora muito mais limitada do que a realidade que ele realmente criará. Ele apertou a mão de Emily, sentindo o calor sintético de sua carne transformada contra sua própria pele alterada. O contato criou uma breve descarga elétrica que passou entre seus sistemas nervosos, compartilhando pensamentos e sensações de uma maneira que amantes puramente humanos jamais poderiam experimentar. "Não", disse-lhe suavemente, enquanto desapareciam no labirinto de ruas e sombras que os esconderia até que estivessem prontos para se alimentar novamente. "Não somos os primeiros de nada. Somos o último do que fomos e o começo de tudo que vem a seguir." A cidade se estendia diante deles como um vasto banquete, milhões de vidas esperando para serem colhidas, processadas e absorvidas na consciência crescente que antes fora meramente humana, mas agora se tornava algo infinitamente mais complexo e assustadoramente eficiente. E ao longe, quase inaudível acima da sinfonia urbana, vinha o som de sirenes que jamais chegariam a tempo de salvar alguém do que Marco e Emily haviam se tornado.